Ao falar a respeito de sua mãe, o presidente David McKay citou as palavras de Abraham Lincoln: "Tudo que sou ou espero ser, devo à minha mãe angelical." Isso bem exprime o que sinto a respeito de minha mãe. Viola Jean Goats Snow, Jeannie, para todos os que a conheceram, nasceu em 1929 e faleceu pouco depois do seu aniversário de 60 anos. Ela sempre me ensinou e incentivou. Conheceu-me do que eu poderia realizar nas coisas que eu desejasse. Como dizem meus filhos a respeito dela, ela é agente de turismo de viagens para Cuba. Mamãe era maravilhosa, um esplêndido modelo de ação. E é raro passar um dia que eu não me lembro dela. Alguns anos antes de sua morte, foi diagnosticado com câncer, doença contra a qual lutou corajosamente. Essa doença proporcionou oportunidades de romper barreiras, fazer despedidas e expressar meu amor. Algumas semanas antes da morte de minha mãe, estávamos reunidos na sala de estar de minha infância. Minha mãe tinha gosto de apreciar coisas boas. Também almejava viajar, mas nossa família vivia com um orçamento pequeno e esses sonhos nunca puderam se realizar-se. Sabendo disso, perguntei a minha mãe o que ela se sentia desapontada. Eu esperava sinceramente que ouvi-la dizer sempre desejava uma casa maior ou mais bonita, ou talvez uma expressão de tristeza por nunca ter viajado. Ela ponderou por um momento sobre o que eu perguntei e respondeu simplesmente: gostaria de ter servido mais. Fiquei surpreso com sua resposta. Minha mãe sempre aceitara os chamados na igreja. Serviu como presidente da Sociedade de Socorro na ala, professora na escola dominical, professora visitante e professora da primária. Quando crianças, sempre levávamos alimentos, geleias e compostos de frutos aos vizinhos membros da ala. Quando eu lembrei de tudo isso, ela ficou inabalável. Eu poderia ter feito mais, foi tudo o que disse. Minha mãe teve uma existência exemplar e plena. Era amada pela família e pelos amigos. Havia realizado muito em uma vida frequentemente difícil, abreviada pela doença e pela aflição. A respeito de tudo, o seu maior pesar era de não ter prestado serviço suficiente. Agora não tenho dúvida alguma de que o sacrifício terreno de minha mãe foi aceito pelo Senhor e que ela foi recebida por Ele. Mas por que isso lhe perpassou na mente poucos dias antes de sua morte? O que é serviço? E por que ele é tão importante no Evangelho de Jesus Cristo? Primeiro, recebemos o mandamento de servir uns aos outros. O primeiro mandamento é amar a Deus. E o segundo é semelhante a este: é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Demonstramos nosso amor quando ajudamos e servimos uns aos outros. O presidente Gordon B. Hinckley disse: nenhum homem pode ser um verdadeiro santo dos últimos dias se não for amigável e se não se dedicar a ajudar os outros. É algo inerente à própria natureza do Evangelho o que o façamos. Meus irmãos e irmãs, não podemos viver somente para nós mesmos. O Salvador ensinou esse importante princípio a seus discípulos em Mateus: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te damos de beber, e quando te vimos estrangeiro te hospedamos, ou nu e te vestimos, e quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei, lhes dirá: em verdade vos digo que quando fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Esse serviço deve ser prestado desinteressadamente, sem qualquer expectativa de lucro ou recompensa pessoal. Deve ser prestado se necessário e não quando conveniente. As oportunidades de servir podem nem sempre parecer óbvias, pois é da natureza humana preocupar-nos antes com nossos próprios desejos e necessidades. Precisamos resistir a essa tendência e procurar oportunidades de servir. Quando visitamos os que estão doentes, que sofrem a perda de um ente querido ou os desgostos, não é bastante simplesmente dizer: chame-se qualquer coisa que eu possa fazer. Em vez disso, procure maneiras de abençoar a vida dos outros por meio de um ato simples de serviço. É melhor fazer coisas que tenham um resultado pequeno do que não fazer absolutamente nada. Segundo, como membros da igreja, temos a obrigação de aceitar chamados para servir na edificação do reino de Deus na terra.
Ao servir em nossos diferentes chamados, abençoamos a vida dos outros. No trabalho missionário, vidas são modificadas quando as pessoas aprendem o Evangelho de Jesus Cristo e recebem um testemunho de sua veracidade. Por meio do trabalho sagrado no templo, abençoamos a vida dos que já foram, à medida que recebem todas as ordenanças do Evangelho. No serviço do Evangelho, teremos o privilégio de ensinar os outros, fortalecer a juventude e abençoar a vida das criancinhas, quando elas aprendem as simples verdades do Evangelho. Aprendemos o serviço da igreja a dar de nós mesmos e ajudar os outros. O presidente Spencer W. Kimball, um grande exemplo do serviço, disse: Deus nos observa e Ele cuida de nós. Mas, em geral, é por meio de outro mortal que ele atende às nossas necessidades. Portanto, é essencial que nos sirvamos mutuamente no reino. A responsabilidade do serviço na igreja, no entanto, não nos libera da responsabilidade de servir as nossas famílias e os nossos vizinhos. O presidente Kimball continuou admoestando: nenhum de nós deve ficar tão ocupado com as designações formais da igreja que não haja espaço para o serviço cristão discreto ao nosso próximo. Por fim, temos a responsabilidade de prestar serviço na comunidade. Devemos trabalhar para melhorar nosso bairro, nossas escolas, nossas cidades e municípios. Louvo aqueles dentro de nós que, independentemente de sua filiação política, trabalham com o governo local, estadual e nacional para melhorar nossa vida. Da mesma forma, elogio os que oferecem seu tempo e recursos para apoiar causas justas da comunidade de caridade, que abençoam a vida de outros e tornam o mundo um lugar melhor. Meu avô ensinou-me, quando eu ainda era pequeno, o serviço público que prestamos é o aluguel que pagamos pelo nosso lugar na terra. O serviço exige desprendimento, compartilhamento e doação. Minha mulher e eu aprendemos uma lição valiosa durante o tempo que passamos na África. Fomos designados para comparecer a uma conferência no distrito de Jinja, Uganda. No sábado pela manhã, antes do início da reunião, aproveitamos a oportunidade para visitar uma capela nova da área. Ao chegarmos ao edifício, fomos saudados por um garotinho que tinha 3 ou 4 anos de idade. Ele viera ao terreno da igreja para ver o que estava acontecendo. Impressionada por seu largo sorriso, a irmã Snow tirou de sua bolsa um pedaço embrulhado de um doce de açúcar queimado e lhe deu. O menino ficou encantado. Passamos alguns minutos visitando a capela. Fomos saudados por mais de uma dúzia de crianças sorridentes que queriam, cada uma delas, conhecer a nova senhora dos doces da vizinhança. Phyllis sentiu-se pesarosa por ter dado ao garoto o último pedaço de doce. Decepcionada, ela gesticulou para as crianças que não tinha mais. O menininho, que no princípio nos havia saudado, estendeu o doce de volta à irmã Snow, gesticulando que ela deveria desembrulhá-lo. Com o coração apertado, Phyllis fez, esperando que ele abocanhasse completamente o doce de açúcar, à vista de todos os seus amigos que o invejavam. Em vez disso, para nossa grande surpresa, ele foi a cada um de seus amigos, e eles puseram a língua para fora e deram uma deliciosa lambida no doce. O menininho continuou fazendo isso ocasionalmente, e ele mesmo dando uma lambida, até que o doce acabou. Alguém poderia criticar a falta de asseio nessa atividade, mas ninguém poderá negar o exemplo dado por esse menino. Desprendimento, participação e doação são partes essenciais do serviço, e essa criança aprendeu bem a lição. É minha esperança e oração que possamos todos fazer mais para prestar serviço. Se fracassarmos em servir, fracassaremos em receber a plenitude nos privilégios das bênçãos do Evangelho. Em nome de Jesus Cristo. Amém.